E acho que um papel fundamental do CIO ou do gerente de tecnologia, seja lá a denominação que o cargo tiver, é a gente tem uma responsabilidade dentro dessa dinâmica de ESG, e é sobre o social. Olha, eu já estava aqui no Esquenta com Luiz Peixoto, num grande bate-papo. A gente estava falando sobre insights, ideias, principalmente para promover o desenvolvimento da TI nas organizações e principalmente que a TI viabilize a vida das pessoas, uma vida melhor, uma vida mais próspera. E o dia de hoje é o dia dos cariocas. Entrevista fantástica com muitos cariocas e mais um aqui. Luiz Peixoto, prazer poder estar aqui com você, bater esse grande papo e ter a sua história como uma grande inspiração para o nosso programa 50 CIO. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Sim, prazer estar aqui conversando com você, cara. E vamos lá, estamos à disposição aí para colocar a nossa história para o mundo aí. Muito legal, a gente estava aqui nos bastidores, né, Luiz Peixoto, falando um pouquinho sobre pessoas que já sentaram nessa cadeira, né, e que já passaram com você, trabalharam com você. Eu acho que esse é o magnífico mundo da TI, né? Que a gente se conhece, a gente se conecta, grandes amigos. E eu queria começar falando um pouquinho deste grande ser humano, Luiz Peixoto, né? Uma família de 9 irmãos, né? Que nasceu no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e hoje é um dos maiores líderes, né, da nossa TI brasileira, à frente de uma grande companhia que é a Movida. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais a sua história, para que o pessoal que está nos assistindo conheça você, principalmente ali, né, onde tudo começou, família, história e tudo mais. Qual que é a sua história? É isso mesmo, Renato. Eu sou carioca, nasci na zona norte do Rio, fui criado no Complexo do Alemão, um bairro chamado Inhaúma, né? De uma família de 9 irmãos. Então, nós somos 9 irmãos, 5 naturais, 4 adotados. É assim que a gente foi criado. Que bacana, que família generosa. E, cara, a gente não passou necessidade, mas a gente tinha muita restrição. Então, no final das contas, assim, acabou sendo uma infância muito divertida. Talvez até um pouco motivado por essa restrição. Então, a restrição, ela te traz criatividade, te traz colaboração, ela te traz inventividade, ela te traz um monte de coisa que, se você olha para trás e talvez não intencional, às vezes até com um viés inconsciente, você usa aquilo no teu dia a dia. E o principal, empatia, né? Você olha para o outro de um outro jeito ali. Então, isso é o que acho que foi mais legal dessa fase na minha vida, assim. Luiz, você tem um fato interessante, que você não teve, assim, alguém da família ou um grande padrinho que te apresentou sobre TI, te deu uma aula, né, de informática lá no início. Pô, você se inspirou nos videogames, fliperama, um pouco da tecnologia da época, mas né? era isso, cara, porque assim, eu vou dar um exemplo. A gente tinha 2 videogames na vila, porque era uma vila, assim, umas, sei lá, 50, 60 casas. Tinha 2 videogames. Eu tinha um Atari e o meu vizinho da frente um Odyssey. Era o máximo de tecnologia que chegava para toda a molecada daquele lugar ali. E a gente, de fato, começou a brincar com aquilo e começar a entender um pouco da tecnologia. Eu sempre fui 2 anos adiantado do ponto de vista de escola. Então, eu entrei na 2ª série com 6 anos de idade. Então, com 13 para 14 anos, eu já no ensino médio, o ensino médio do colégio que eu estudava era profissionalizante. E só tinham 2 opções. Ou era o curso normal, para você virar professor e tudo mais, normal. Eu tenho 50 e poucos, então chamava normal naquela época. Ou processamento de dados, que era o hype. Né? Assim, putz, era o hype. Então, o que a gente fazia? E isso era muito legal. Assim, a gente pegava e escrevia o programa nos formulários 32 colunas e a gente tinha direito a 1 hora de computador por semana. Poxa. Aí você testava o programa, dava pau, você tinha que voltar frustrado, recodificar tudo de novo e botar para rodar na outra semana. E é claro que a complexidade de uma calculadora que faz 4 operações. Era esse o tipo de programa que a gente fazia na época com a tecnologia disponível. Mas, cara,
isso sempre foi muito legal, isso sempre foi muito bacana. Isso sempre me levou para um lugar de enxergar a tecnologia como um tremendo prazer, assim, de querer desvendar, de querer entender, engolir aquilo ali. Então, isso sempre me levou para o novo, para o inexistente. Por isso que eu fiz muita maluquice na minha vida e foi legal, assim, foi bem legal. Luiz Peixoto, você teve o início de uma carreira assim clássica, né? Começou de baixo, né? Como você mesmo disse, com as restrições, mas com muito carinho, com muita família muito próxima, muito companheirismo. E os primeiros relatos ali de trabalho, você começou como office boy, né? E você tem um relato também que você não começou na TI. Né? Você começou numa área de contabilidade, pô, e as coisas foram te puxando. O mais engraçado era isso, assim, comecei como office boy, e era office boy de uma agência de turismo americana, que atendia a sociedade americana no Rio de Janeiro. Perfeito. E aí, eu era o cara que atendia os americanos, porque eu era um office boy que falava inglês. Oh, que legal. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, é claro que eu era doido para sair daquela condição de office boy, bateu uma auditoria de ISS, se eu não me engano, na época, nessa agência. Então, aquela discussão de, puta, tem multa, não tem multa, e precisava, de fato, fazer toda uma reconciliação. Uma sexta-feira, a dona da agência chega, me chama e fala, cara, assim, você vai para contabilidade para fazer o mapeamento todo, a auditoria, ver o quanto a gente recolheu de imposto, o quanto recolheu, para a gente conseguir montar o pleito para defender contra a Receita Municipal lá. Falei, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer? Ela falou, super tranquilo. Me deu um laptop da Texas Instruments. Eu lembro disso. Com a tela cinza e azul. E que a mala era maior do que o laptop. Cara. Era 10 quilos, isso, né? Era um negócio enorme, com periférico. Pra você entender, impressora matricial, na época que a gente conectava. Então tinha um cabo de impressora matricial dentro. E me deu 2 livros. 3, na verdade. 2. Um livro de 3. Um de DOS, um de Lotus 123 e um de WordPerfect. Então, Lotus 123, para quem não sabe, era o pai do Excel. O WordPerfect era o pai do Word antes do Bill Gates revolucionar com o Windows aí e tudo mais. Ela falou, olha, você tem que ler esses livros aqui e aprender a mexer nessas ferramentas e nesse equipamento para segunda-feira. Então, isso sexta-feira à tarde. Então, cara, eu fui para casa. E aí é engraçado, eu sempre gostei muito de estudar, assim, sempre gostei pra cá. Então, aquele final de semana pra mim, eu passei lendo manual. Que é uma coisa que muito pouca gente faz, mas a gente que é de uma era pré-Google, era assim que a gente aprendia, era essas nossas fontes de consulta disponíveis. É verdade. Então, comecei dali. Então, esse é o meu primeiro contato. Logo depois, vem a automação do setor de turismo. Então, vem para o Brasil o BSP, o Amadeus e o Sabre, e aí eu já entro como tester desses sistemas aqui no Brasil, porque tinha exatamente a tropicalização, como a agência era americana, tinha uma ponte com essas empresas e eu entrava como testando toda a parte financeira, bilhetagem e tudo mais. Dali, depois, aí eu fui, de fato, cada vez mais me aproximando da tecnologia. Então, passei uma etapa na Inepar. Então, Inepar Indústrias Elétricas do Paraná. Então, a subsidiária do Rio, a gente trabalhava com vários negócios e era uma época que estava abrindo o telecom no país. Então, dali eu fui... Final dos 90, isso? Final dos 90, meio dos 90, 98, 96, 98 ali, por ali. Então, participei do processo da Telemar, participei um pouco do Gasbol e me jogaram no Iridium. Iridium, um telefone satelital que trouxe o chip GSM para o Brasil. Então, tava eu lá. O meu papel nessa época, entender a tecnologia, traduzi-la de maneira que o pessoal do time comercial usasse. Então, eu passei uma jornada entendendo um produto extremamente técnico e aprendendo como vendia aquele serviço ali. O projeto, todo mundo sabe, então... alta tecnologia embarcada, chip GSM, uma rede de satélites já espacial, mas que foi um fracasso comercial no final das contas. Porque era caro, porque né? Não, era caro e ele dependia de uma coisa que não fazia sentido. Assim, tinha que ter um acordo de roaming mundial
com todas as operadoras para ele funcionar na cidade. Então, assim... Se não funcionava só peer-to-peer, só né? Só peer-to-peer. E aí tinha, Lockheed Martin, você tinha Boeing ou Bombardier, se eu não me engano, Motorola, você tinha grandes acionistas no consórcio, mas, cara, não foi o suficiente. Logo depois que o projeto acabou, eu recebo uma ligação da NET. E aí o projeto era, cara, você vai montar... A gente vai montar um centro de operações para rede de banda larga, porque a gente vai começar um negócio novo aqui de banda larga e a gente gostou de você e queria te propor o seguinte: você desenvolve um piloto de modelo de operação no Rio, vai ter um parceiro que vai desenvolver esse piloto de operação em São Paulo. Vocês rodam mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, a gente vê as melhores práticas dos 2 lugares e a gente monta isso nacionalmente. E aí foi um barato, porque 2 meses depois que eu entrei, a NET quebrou, porque a NET faliu ali em 2001 e depois teve todo um turnaround, eu estava lá, né? E me vi operando a 4ª maior rede LAN do mundo. Porque você pensa, uma rede de fibra HFC, ela é uma rede LAN não confinada, ela tem ativos de rede, ela tem TAP, ela tem switch, ela tem... E data centers, porque era uma rede de banda larga, de conectividade. É claro que a banda não era tão larga assim, a gente está falando nessa época de 128, 256 e 512 kbps, era esse o máximo de velocidade que a gente tinha. Mas já nessa época, tinha muita coisa, muito contato com tecnologia, ainda estando numa área de engenharia. Então, depois disso, vim aqui para São Paulo. Então, aqui em São Paulo, desenvolvi a minha carreira já dentro NET, depois Claro. Então, combo multi, TV digital. Então, eu tive em todos esses projetos, até o multitela. O multitela, a gente tem uma história, de novo, muito, muito interessante, né? Porque o mecanismo de single sign-on que a gente implantou aqui, a gente trouxe do Cable Labs dos Estados Unidos e a gente estava numa discussão com a Globo. A Globo estava lançando o MU, que é o avô da Globoplay. Então, se você pega a iniciativa de streaming da Globo, começa com o MU, depois passa para os canais Globosat, e aí os aplicativos dos canais Globosat, até chegar hoje na Globoplay, que, cara, é o nosso streaming nacional aqui, assim. E a gente partiu do modelo de AAA, de autenticação, autorização e accounting, assim, de, o Renato paga isso para assistir na TV dele em casa, então pode liberar para ele nas outras telas. Então isso foi o que a gente foi fazendo. Toquei vários projetos, dentre eles o projeto OneAMX aqui no Brasil, já com a América Móvil. Depois fui destacado para ser o diretor de governança, responsável pela primeira versão de governança de NET, Claro e Embratel junto. Então, os 3 mastodontes ali, os 3 mamutes. Sensacional. E foi legal. E aí foi quando eu tive a oportunidade. Na NET, trabalhei com o Matheus Garcia. O Matheus Garcia era da minha equipe. E o César era meu par já na Claro. O César cuidava de desenvolvimento de sistemas, eu com toda a parte de governança. Até que, cara, 20 anos nesse mercado de telecom, vou procurar uma coisa nova para fazer, e a gente foi parar em mobilidade, né? E eu estava conversando com o pessoal aqui antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando assim. É muito engraçado, porque mobilidade até uns 5 anos atrás era completamente incipiente do ponto de vista de tecnologia. Então, tanto eu quanto o Petenucci lá na Localiza, assim, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho que vem levando o mercado para um outro patamar. Entendeu? Então, com aplicativos, com self-pickup, com algumas outras coisas que, cara, de verdade a gente vem trazendo isso, né, para esse mercado. E mercado de mobilidade, né, cara? Então, assim, você impacta um monte de gente, você impacta a vida de um monte de pessoas. Então, no final das contas, eu acho que a grande coisa é esse propósito de impactar muita gente com aquilo que você faz, assim. Isso, para mim, me dá muito, muito prazer e muito orgulho. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity
desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Luiz Peixoto, você sabe que observando toda essa trajetória, eu vivi como consumidor, né, e como um cara de TI nisso daí tudo. Você sabe o que eu vejo? Os seus últimos 20 anos, né, na época de telecom, eu vejo muito que assim, era um grande problema a ser resolvido na vida, né, das pessoas no que tange a conectividade, né, levar uma banda larga, decente, levar um AAA, onde você assina um negócio, você pode assistir em alguns lugares, pois foi uma grande revolução, né? Parece que esses problemas de negócios foram muito bem endereçados, né? Ou seja, deixou uma marca, um carimbo bacana ali, só que a mobilidade, é um tendão de Aquiles de pessoas e de companhias. Então, assim, parece que você gosta de estar onde tem grandes problemas. Eu gosto de problema, gosto de problema. Pegar o problema e buscar a solução ali, né? E você sabe que eu estou sendo impactado positivamente como consumidor de vocês, né? Na questão da mobilidade, de chegar ali rapidinho, conseguir, fazer um self-check-in, a chave já está no jeito, abrir o carro, né, de uma forma super simples. Então, isso impacta a vida das pessoas. É legal estar nesse propósito, né? É super legal, cara. Assim, de verdade, eu acho que a gente tem que entender um pouco a experiência do consumidor. As nossas lojas têm que ser super bem ambientadas, super agradáveis, para você ter uma experiência bacana ali dentro. Só que o que a maioria das pessoas quer é rapidez, é fluidez quando a gente fala de aluguel de carro. Diferente, por exemplo, da nossa loja para motorista de aplicativo. É o carro de trabalho, ele quer passar um pouco mais de tempo. A loja de seminovos tem uma outra pegada. Às vezes o cara vai para lá com a família. Onde é que tecnologia entra nisso tudo? Cara, cada consumidor vai ter uma experiência completamente diferente. Você não pode pensar isso só digital ou só físico. Então, você pensar nessa experiência digital e a fluidez dessa experiência digital é que acaba virando um tremendo desafio para todo mundo que está numa operação parecida com varejo como a minha. Porque a minha não é nem transportes e nem é só varejo. Então, isso é engraçado porque, numas conversas com o Gartner, logo que a gente começou a estudar o mercado de mobilidade, eu falo, cara, não pode ser só retail e não pode ser só transportation. Nós vamos ter que fazer um mix aqui para a gente desenhar mapa de capacidade, framework de arquitetura e tudo isso para a gente conseguir entender como é que a gente ia chegar no meio do caminho. E fora do meu mercado, tem um hype acontecendo que muito pouca gente talvez não tenha essa leitura, e é uma leitura particular minha, né? Que é o mercado de energia. O mercado de energia, nesse momento, vai passar por uma fase parecida com a do mercado de telecomunicações há 20 anos atrás. Então você tem troca de matriz energética, você tem eletrificação de frota, você tem hidrogênio líquido precisando ser produzido e distribuído. Você tem estantes de bateria, por exemplo, que deve mudar a cadeia de distribuição. Então, se a gente realmente ficar com um carro elétrico movido a bateria, a tendência de padronizar a bateria igual pilha, que é o que a gente já viu na USB, na USB-C, é enorme. Por quê? Porque a tua cadeia de realimentação não vai ser você ficar parado 1, 2 horas esperando o carro carregar. Você para num posto, tira uma bateria carregada, deixa a sua bateria lá e vai embora. Isso vai mudar, deve mudar a distribuição de combustível, deve mexer com tanta coisa que a gente vai olhando isolado, carro elétrico. Não, mas você tem troca de matriz energética, você tem etanol, você tem hidrogênio líquido. Já tem gente pensando em usar a rede de distribuição de etanol para distribuir hidrogênio líquido. Então, você tem tanta coisa efervescendo nesse mercado que tangencia só a mobilidade, né? É um mercado que vai de fato se transformar. Se a gente pensa, por exemplo, de novo pegando o mercado de mobilidade, pintura com célula fotovoltaica combinada com um mecanismo de armazenamento através de dínamo, o próprio carro gerando. Isso deve trazer uma revolução. E são coisas que a gente está falando que assim, elas existem, elas estão sendo testadas nesse momento. Não estamos falando de nada utópico.
Então, eu acho que tem muita coisa interessante. Eu realmente gosto do problema e gosto desse novo. Esse novo me fascina pra caramba, cara. Pô, eu te vejo um garotão, Luiz Peixoto. Você falando de tudo isso, dessa grande revolução que vai acontecer, eu vejo o Luiz Peixoto há 20, 30 anos atrás, né? Ou seja, num parque de diversões, e assim, cara, esse negócio tá muito divertido. E é muito divertido, porque impacta na vida das pessoas. Eu me sinto, né, em tudo que você está dizendo. Pô, eu sou um usuário de carro elétrico, né? Ontem eu estava em São Paulo, né, pô, visitando 5 clientes lá, pô, e eu estava procurando, pô, no Morumbi, onde tem no Shopping Morumbi, porra, porque não vai dar para voltar, não vai dar para voltar, pô. Eu já tinha rodado ali 200, 300 quilômetros e tal. Então, eu acho que esse assunto ele é muito sério e oportuno, porque vai mudar a forma que as pessoas vão lidar com o transporte, com a mobilidade. Eu acho que é um problema importante para tudo isso. Luiz Peixoto, queria emplacar aqui uma pergunta dizendo o seguinte. A tecnologia está aí, é uma questão de escolha, né? Se vai para o caminho A, B ou C, ou quais os caminhos que vão viabilizar essa história toda. Para um jovem que está querendo entrar no fascinante mundo da tecnologia, de mobilidade, por exemplo, o que ele tem que considerar? O que você daria como recomendações para um garoto que quer se especializar em tecnologia, mobilidade, nova matriz energética? Qual a mensagem do mestre? Pô, Renato, o mestre já é pesado pra caramba, claro que né? Sim, os cabelos brancos, pô. Cara, eu acho que meu conselho pra toda a molecada, assim, eu tô com 50 anos, né? Eu acabei de terminar uma certificação profissional no MIT. Acabei de me formar tem um mês atrás. Parabéns, que legal. E, cara, eu não sei dar outro conselho a não ser trabalha e estuda. Trabalha e estuda, trabalha e estuda. O novo, ele tá sempre na frente. O conhecimento que você vai adquirir, e não só o que você vai adquirir, o que você vai distribuir e irradiar, é isso que faz. A gente fala muito de ambiente colaborativo, a gente fala muito de muita coisa bacana, mas que no final das contas você constrói isso no dia a dia. Então, acho que tem um grande lance na carreira de todo cara de tecnologia, que é, primeiro, propósito, segundo, enxergar o quanto você impacta na vida das pessoas. Então, acho que isso é muito importante. E o terceiro é assim, não é técnico. Não é técnico, né? Não é técnico. É verdade. No final das contas, você está trabalhando quase que o tempo inteiro com um aspecto humano. Porque você quer ter uma boa usabilidade, você quer que o cara tenha uma aderência ao teu produto, você quer aumentar a audiência do teu produto. Então, no final das contas, sempre é mais humano do que o componente técnico. É verdade. E acho que tem um ponto na formação de profissionais aqui no país e de maneira geral que a gente vai muito para a parte técnica, para a parte matemática e deixa um pouco esse outro pedacinho. Então, se desenvolver em outros aspectos, além só do técnico, é super importante. Fantástico. Se você quiser construir uma carreira, acho que ampla. Sensacional. E isso mostra a maturidade que a TI está vivendo de ser extremamente inclusiva. Pô, um cara que gosta muitas vezes, né, sei lá, ajudar a melhorar a experiência do usuário. Pô, um cara de UX, um cara que gosta de criar, né, alguém que curte muito a parte de cyber, que é um outro assunto muito bacana, que está na pauta de tudo isso, né? Os devices conectados para tudo quanto é lado. Então, gente pensando nisso. Eu acho que a TI é muito diferente do que era nos anos 90, né, Peixoto? Deixando ela muito mais inclusiva, né? Eu acho que sim, Renato. Eu costumo dizer o seguinte, até tem uma fala minha aqui na live lá dos 50 CEOs que a gente fez durante a pandemia, que eu falei assim, cara, a TI acabou. Aquela TI do cantinho, do CPD, escondida, a área de suporte, aquilo acabou, não tem mais espaço. A gente está numa geração hiperconectada. A gente vê os molequinhos, 11, de 2, 3, 4 anos mexendo em tablet celular e completamente online. Então, a gente tem que entender que o nosso cliente, eu não costumo dizer usuário, porque quem tem usuário é quem fornece coisa que não presta, né, cara? É verdade. Então, a gente tem que entender que o nosso cliente, no final das contas, ele mudou. E muitas vezes ele consegue falar com a gente de igual para igual. Então, assim, tem algumas características, né, que elas são completamente diferentes.
Não sei, hoje em dia, e aí cada um tem a sua concepção, não sei hoje em dia se eu acredito numa área de dados completamente centralizada. Eu, sinceramente, acredito numa área de dados onde TI governa as plataformas, governa os dados, mas a exploração, a análise, a minério, tudo isso está fora, está lá no negócio. Eu não sei se eu acredito, por exemplo, em todo o desenvolvimento centralizado. Eu acho que a gente tem que governar um pouco o desenvolvimento e deixar o pessoal brincar de low-code, brincar de no-code. Então, assim, é nosso papel funcionar como educador. Boa. E também acho, por exemplo, que, sei lá, robotização, RPA, você preparar a tua força de trabalho futura de que, cara, ela pode automatizar, pode aumentar a produtividade do brasileiro normalmente é mais baixa se comparada com outros caras. Tudo isso você faz usando tecnologia como enabler, usando tecnologia como ferramenta. Exato. E acho que um papel fundamental do CIO ou do gerente de tecnologia, seja lá a denominação que o cargo tiver, a gente tem uma responsabilidade dentro dessa dinâmica de ESG, que é sobre o social. Ambiental, TI verde, a gente tem obrigação, mas a gente também tem uma obrigação em cima do social. Num país como o nosso, de tanta desigualdade, tanto problema basal, fundamental de educação, a gente é capaz de dar mobilidade social para as pessoas, através de iniciativas de educação. Então a gente não precisa... Eu vejo um monte de gente bacana fazendo muita coisa legal do ponto de vista de educação. E, cara, faz o teu também, monta o teu ali. Eu estava contando... A gente tem um programa que a gente tenta pegar o pessoal das lojas, por exemplo, e trazer, que estuda tecnologia e trazer para a área de tecnologia, né? O mais interessante é como o programa surgiu, na verdade. Eu estava fazendo o check-in num hotel, um menino disse que trabalhava na empresa que eu trabalho antes e que tinha saído porque ele queria uma oportunidade em tecnologia. Nessa hora, obviamente, eu quase desmaiei ali dentro. E ele estava indo para uma outra empresa, ele estava só marcando um tempo ali na recepção do hotel, fazendo um trabalho, enquanto estava indo já para uma empresa de tecnologia. E dali a gente teve a ideia. Cara, nós somos 4.500 colaboradores no Brasil inteiro. Quantos desses estudam tecnologia? Quantos desses estão no início da carreira lá? E aí você olha um pouco para trás, que é a tua história, e fala assim, putz, quais as oportunidades que a gente teve, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Exato. Então você faz pequeno, mas, cara, vai de um jeito ou de outro influenciando. E a gente faz isso dentro da área de tecnologia, e nesses modelos federados, a gente também está formando gente em tecnologia na área de negócio. Então, isso é um pouco o jeito que a gente enxerga as coisas, assim. E também é um jeito de influenciar a vida de todas as pessoas que estão em torno de você, né, cara? Sensacional. Luiz Peixoto, que conversa rica. Eu ficaria aqui mais umas 2 horinhas só para a gente ir fechando cada tema desse, mas eu tenho certeza que as pessoas vão ficar ainda mais curiosas para conhecer a sua história na íntegra, né? Na 4ª edição do livro Por Trás da TI. Então, vamos guardar muitas histórias boas aí, bate-papo riquíssimo. Quero repetir esse papo em outros formatos, porque, pô, você me deu uma aula aqui, né? Pô, você me fez despertar para muita coisa legal, pô, e super bacana. Luiz Peixoto, queria mais do que agradecer essa generosidade de você trazer um pouquinho da sua história, pô, como você pensa, né? Como que você tem transformado aonde você passa, né? E te desejo aí uma vida longa, né? Ajudando a facilitar a vida das pessoas, não só nessa área, mas aonde tiver missão para você. Nosso muito obrigado em nome de toda a nossa cadeia, comunidade de TI, por esse trabalho tão bacana e conciso. Renato, eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Queria te parabenizar pelo trabalho. Essa história de você trazer a gente para contar as nossas histórias, a conexão que você faz com os pares, cara, tudo isso é fenomenal, porque de fato também é um jeito de movimentar todo o ambiente de inovação do país. Então você tem um papel relevante e fundamental dentro da comunidade de tecnologia no país que, assim, essa iniciativa eu sinceramente acho fenomenal. Que legal. E para mim é um orgulho, assim, é uma honra realmente estar aqui conversando com você, cara. Poxa, que e estou à disposição para todos os formatos de papo
e que sempre que precisar pode contar comigo, cara. Bora lá. E eu estendo esse seu agradecimento a todo o time, né, que me ajuda, o time da Net Globo, um time fantástico que tem aí se superado. Estamos chegando a 250 entrevistas, né, documentadas. Tem muita coisa boa que a gente vai deixar de legado aí. Acho que só tinha que revisar o nome, né, cara? Vai ter que ser 500 CIOs daqui Coloca a pouco. Um zero, coloca né? um zero a mais Coloca ali, um zero porque ali. 50 já ficou para trás. Já ficou para trás. Luiz Peixoto, brigadão, parabéns pela sua jornada, estamos juntos. Obrigado, Renato. Valeu.